primeiro episódio do People Tech nessa nova versão. Então, a gente está voltando depois de uma pausa. E hoje eu estou com uma pessoa aqui especialíssima e vai ser um papo incrível. Estou aqui com a Ana Lúcia Lima, nossa querida Ana Lu, Head de Engenharia na Acreditas e que tem uma trajetória incrível de desenvolvedora líder técnica. Mas não é qualquer líder, é uma líder que conseguiu nessa sua trajetória fazer algo que é um desafio, mas que eu digo que é uma skill necessária para todos os líderes, que é como é que a gente traduz e faz essa triangulação entre tecnologia, pessoas e negócio, né? A gente fala muito sobre como é que a gente gera valor para o negócio usando pessoas, tecnologia, ferramentas. É o grande desafio de todo mundo. E a gente vai conversar com a Ana Lu sobre isso, como é que ela pensa e como é que ela faz, principalmente no dia a dia, com os times que ela tem lá na Acreditas. Então, Ana Lu, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja super bem-vinda. Assim, você está startando uma nova era do People Tech, um novo momento, e vai ser incrível esse nosso papo. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço, Kari. Obrigada pelo convite. Super feliz e honrada também de estar iniciando de novo aqui essa frente do People Tech. São 20 anos aí em tecnologia. Nesses 20 anos, uma carreira que se dividiu até hoje, praticamente metade bem focada em desenvolvimento de código e metade fazendo liderança de times. Nunca saindo do técnico também, mas liderando times, áreas. E como você falou, sempre nesse desafio dessa triangulação de pessoas, negócio e a parte de tecnologia. Muito bom. E no nosso papo, você falou uma expressão que eu adorei e já vou trazer aqui para você começar a me contar um pouco mais sobre como é que você enxerga isso. Você falou que você é uma tradutora trilíngue. É o que você faz praticamente o dia inteiro. E aí me conte mais sobre isso, né? Como é que é esse dia a dia? Quais são os desafios? Como é que você chegou nesse momento? E porque é um desafio para todo líder, principalmente os líderes técnicos que acabam muitas vezes não conseguindo ao longo da trajetória desenvolver tão rapidamente essas skills. Não é fácil. Primeiro, não é fácil. Imagino. E eu estava outro dia até falando com um liderado meu, né? E acho que tem, na carreira técnica, a gente começa preocupado em fazer as coisas funcionar. Então, você é um desenvolvedor novo de carreira, júnior, estagiário, e sua preocupação é receber uma tarefa, uma missão, só que precisa funcionar. E a gente, nesse momento, é muito feliz fazendo o if rodar no código, né? Entreguei, o if funcionou. Depois que a gente começa a fazer o if funcionar, vem uma próxima etapa, que é a etapa de... Bom, o if está funcionando, mas será que, para a situação técnica que eu tenho, a melhor solução é o if? Mas ainda com um viés muito técnico, né? Então, a gente vai estudando novas coisas técnicas, arquitetura, soluções, para cada vez ir fazendo soluções técnicas melhores. Sim. Mas acho que a seniorização mesmo, ela chega quando a gente entende que a tecnologia, ela é um meio para entregar algo. Ela não é o fim. A finalidade é sempre o negócio. Eu estou sempre atrás de gerar um impacto para o negócio. Então, a gente começa a tentar entender o que essa empresa que eu faço, o que ela faz, o que é o ponta a ponta do nosso cliente, o que exatamente aquela demanda que está caindo com o time que eu lidero vai impactar na esteira desse cliente ou na jornada da empresa como um todo. E aí eu acho que isso tem a ver com a questão da gente virando líder e assumindo mais responsabilidades. Eu acho que quando a gente chega nesse momento, eu lembro das primeiras agendas com as áreas de negócio e parecia que de fato que eles estavam falando outra língua. Que eles falavam vários termos que eu não conhecia, eu não entendia, termos de PNL e etc. Eu assim, meu Deus, eu não estou entendendo absolutamente nada. Mas eu também me compadecia e pensava assim, deve ser assim que eles se sentem numa conversa com o time de tecnologia. Sim. Porque a gente vai numa conversa com um time de negócios e etc. e fala, bom,
Agora a gente precisa fazer uma atualização da lib, senão o rate limit não vai funcionar de tal coisa, e vai travar, lá. E a galera não entende nada, e tudo que a gente fala Sim. parece que é muito grave, né? E falei, bom, temos um problema. Temos uma torre de Babel, né, nas empresas. São muitas línguas, muitas pessoas Sim. tentando se comunicar, e é difícil a gente entender o lado um do outro. Então, talvez venha um pouco até do meu histórico pessoal. Ainda na escola eu tive muita dificuldade de escolher uma carreira, porque eu gostava de matemática, eu gostava de física, e eu gostava de português, e adorava filosofia. Então, acho que para mim uma série de coisas sempre é muito importante, nunca foi só o técnico. E aí foi quando eu comecei a entender que tem uma coisa que é uma linguagem comum. E eu demorei alguns anos para chegar nessa conclusão, que ajuda nessa tradução, que é impacto. Sim. Quando eu deixo de levar para a área de negócio o detalhe de como eu vou fazer algo tecnicamente, mas eu explico o impacto do que eu vou fazer, o impacto que se eu não fizer algo vai gerar para o negócio, é um linguajar comum. A mesma coisa o contrário. Sim. Quando o negócio consegue levar para a tecnologia o impacto que aquela entrega do time vai levar para o negócio, a gente se estabelece. Então, eu comecei a trabalhar num linguajar com as áreas, muito falando de impacto. E acho que isso foi me ajudando. Não, muito bom. E eu vejo que esse desafio, a gente está falando aqui mais especificamente de times de tecnologia, área de negócio, mas no final, como você falou, perpassa toda a empresa, né? Como é que a gente dá mais contexto, como é que a gente escuta melhor o outro lado, como é que a gente dialoga junto para gerar mais impacto, né? Como é que, de repente, a área de negócio não traz algo que, tipo, não tem nada a ver, ou que parte do princípio, né? Às vezes eu vejo muito isso em time de tecnologia. A gente parte do princípio que aquilo é muito fácil de fazer. É a máxima, assim, mas isso é muito fácil, né? É um problema simples de resolver. E muitas vezes a gente não tem tempo de ouvir o outro lado. Então, e aí, é fácil mesmo? Esse é o caminho? Então, muitas vezes eu vejo também esse outro lado de times de tecnologia com essa dificuldade, né, de explicar para as áreas, para os seus clientes internos e externos, esse desafio. Nem tudo é simples. Na verdade, a maioria das coisas não são simples, né? E quem não desenvolve, quem não mexe em código, muitas vezes não tem essa noção, né? Então, essa triangulação e esse foco que você trouxe no impacto acaba sendo uma linguagem comum mesmo, né? De escuta, de contexto. E aí eu queria te perguntar, especificamente sobre contexto, né? Como é que, porque você, como líder, tem acesso mais fácil a uma camada de informação. Como é que você desce isso para os times, né? Dando mais contexto, falando mais sobre o impacto, fazendo essa relação ficar mais próxima com as outras áreas? Eu não sou uma liderança com uma metodologia super rígida, faço sempre determinadas agendas e faço algumas coisas, mas acho que tem algumas coisas que elas ajudam. Pelo menos uma vez por semana eu tenho um papo com as pessoas que respondem diretamente para mim. E nessa conversa não é uma agenda semanal só de status report. Eu tento sinalizar para eles também coisas que estão circulando na empresa e que são importantes deles saberem. Mesmo coisas que não afetam diretamente o time deles, mas para eles saberem, até para eles entenderem, se alguém pedir ajuda da sua área, esse é um tema importante na empresa nesse momento, prioritário para a empresa. Então saiba que se isso chegar, temos o combinado de parar tudo e resolve, porque para a empresa a prioridade agora é essa. Então eu tenho que trazer essa visão para eles do que está rolando na empresa, nessa agenda, e um pouco dessas prioridades e os desafios que a gente está passando. E também tem situações, hoje eu trabalho na Acreditas, eu acho que a Acreditas também a gente tem uma hierarquia bastante flexível, não é uma coisa super rígida. Legal. Então, tem projetos que eu estou muito próxima dos desenvolvedores, inclusive. Nesse momento, a gente está num projeto nesse formato. Hoje eu estava às 7 da manhã com a galera, porque a gente ia ligar um projeto novo no ar, entrei lá com eles para a gente entregar junto.
de alguma forma tentar ajudá-los. E quando eu estou muito próximo nesse tipo de projeto do time, que às vezes é um projeto muito estratégico, ou uma coisa muito importante para a empresa, eu tento sempre nas conversas que eu interajo com o time trazer a relevância daquele projeto, por que aquilo é importante para a empresa e etc. E também, além dos meus diretos, eu tenho uma rotina, eu tento, não consigo cobrir todas as pessoas desenvolvedoras porque é um escopo grande, mas de vez em quando eu chamo um café com os desenvolvedores dos Olha, times, diretamente. Pra gente se conhecer, para criar uma sinergia e etc. E às vezes a gente passa por algo que está acontecendo na empresa, eles têm dúvidas e etc. Então, eu tento me fazer presente dentro da tecnologia como um todo para garantir que a conversa flua e que as informações passem, sabe? e quando você, dentro dessa sua rotina, e que eu acho fantástico isso de não só você fazer conversas com as suas lideranças, mas também com o time, né? E é algo que eu acredito demais e mega importante quando a gente tem uma estrutura grande, quando a gente tem principalmente muita gente, então sair pegando umas pessoas para conversar, acho que também dá uma visão do todo, né, da área, do time, dos desafios, que muitas vezes não chega facilmente para a gente que está cá em cima. E aí eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem falado muito aqui de contexto e da necessidade, né, de dar contexto para as pessoas. Como é que você relaciona isso com motivação, né? Porque é uma preocupação forte minha. Hoje, quanto mais eu converso com líderes, vejo o desafio de alinhamento, né? Existe um desafio real de comunicação nas empresas, né? De como é que eu faço chegar o que é importante, o que é prioritário, de uma forma simples, fácil, inspiradora, mas também, né, entregando uma transparência, uma objetividade, uma clareza. Como é que você vê isso relacionado à motivação dos seus times? Acho que é fundamental, porque é o que a gente falou. Às vezes, uma pessoa estagiária, mais júnior, ela tem uma grande motivação de resolver um problema técnico. Mas Sim, isso, com o passar dos anos, não vai muito mais te satisfazendo. Você vai começando a entender que você se encaixa num escopo maior e a questionar as coisas. Então, não é uma tarefa fácil a gente conseguir sempre passar todo o contexto para as pessoas sim, que de fato vão estar no dia a dia executando uma estratégia, alguma coisa, mas ela é fundamental. Tem casos de times no mercado como um todo que é muito nítido que as pessoas desmotivam quando elas não estão entendendo o que elas estão fazendo, para onde sim, que vai. E eu acho que a gente, como empresa, como um todo, as empresas, quando isso acontece, a gente perde muito, porque quando a gente vê o time de desenvolvimento, para mim, como área de execução, a gente perde muita oportunidade também. Porque quando o desenvolvedor entende o problema de negócio, ou o que a gente está tentando fazer dentro do que ele está desenvolvendo, tem muitas ideias de produto e inovações que saem do desenvolvedor. Né? sim, Como é que ele perfeito. vai contribuir com isso se ele não entende o contexto onde o que ele está fazendo se insere? Né? Uhum. Então, a gente tem casos, né, muito impactantes. Eu lembro de uma agenda, não lembro se foi ano passado, com toda a área de produto, tecnologia da Acreditas, etc. E um rapaz que trabalhava num dos meus times levantou a mão e falou: gente, por que a gente não tem tal coisa? E ninguém Olha, sabia responder. Era um desenvolvedor. Ninguém sabia sim, responder. sim. Renato levantou a mão e falou assim: por que a gente não tem tal coisa? Ninguém sabia. Daqui a pouco, uma pessoa do outro time falou assim: inclusive, a gente não teria custo para fazer isso. E aí, um tempo depois, passamos a ter. Então, e foi um negócio super legal pra gente, enquanto produto, enquanto empresa, né? Então, acho que tem isso. A empresa ganha muito também quando o desenvolvedor entende que ele pode colaborar com mais do que Sim. a execução. Não, e esse ponto eu acho incrível, porque muitas vezes a gente está tão no automático, né, do entregar, 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 tem tanta demanda, o backlog sempre é maior do que a gente, sempre é maior do que todos os projetos, então é isso. E quando a gente cria esses espaços de escuta, de conexão, né, de deixar as pessoas pensarem de verdade sobre o negócio, o ganho é incrível. Porque no final, uma das coisas que eu estava conversando aqui,
recentemente foi isso, né? Quando a gente simplesmente leva o problema e já uma sugestão de solução para o time de tecnologia, a gente perde justamente a riqueza dessa galera que está sabendo o que é possível fazer, né? De completamente diferente de solução. Então, eu acho que no final, principalmente quando a gente vai tendo times mais sêniores, a gente vai precisando disso. Dar mais contexto, dar mais autonomia, dar mais liberdade. E é difícil, com certeza. Mas é mais motivador. Eu acho simplesmente Muitas incrível. vezes tem muitas camadas até chegar, né? Sim, sim, sim. E Mas é parte da também informação se perde, enfim. mas também eu penso muito no movimento de cadeia disso, né? Então, você tem uma conversa com uma pessoa do seu time, que aí ela conta para outra, e as pessoas começam a se conversar também nos bastidores sobre os desafios da empresa, sobre os desafios do time, então também acaba gerando uma reação em cadeia, né? Você acaba de alguma forma, ok, informação se perde, tem o desentendimento ao longo dessas conversas, mas também tem esse ganho, né, das pessoas se movimentarem para tentar gerar um impacto quando a gente abre esse espaço. E uma coisa que eu estava falando, perguntei especificamente sobre motivação, porque eu vejo que um dos maiores indicadores de ansiedade, que gera maior ansiedade assim nas pessoas, é justamente a falta de contexto, a falta de clareza, você não saber onde é que você está navegando. É um cenário de crise, não é? É um cenário de paz, é um cenário de guerra? O que eu tenho que entregar? Por quê? Como? Né? O que vai ser feito com isso? E às vezes até o que o usuário lá na ponta está dizendo sobre aquilo que eu construí no dia a dia. Então é um desafio. Eu acho que quando a gente está começando na liderança, às vezes a gente tem muito receio da informação que a gente passa para o time. Sim. E isso priva deles se engajarem com algumas questões. Então, eu acho que tem um limiar quando a gente fala assim, o papel da liderança é proteger o time. Às vezes, tem uma questão, sei lá, a liderança que está no dia a dia com o time sabe que alguma coisa é um regulatório, ou a gente tem uma questão de time to market que tem uma data muro, mas não quer estressar o time com a data muro. Então, não leva para o time que tem uma data muro, e aí a galera começa a ser pressionada e começa a não entender por que eu tô sendo pressionada. Por que isso aqui tem que sair sim ou sim, né? Não é raro esses casos dentro de tecnologia da gente ter um compliance, alguma coisa que se a gente não entregar, a gente tem um concorrente que vai entregar e etc. E quando a gente tem esse receio de levar a informação para o time, porque, nossa, eu não quero estressá-los, a gente tem que tomar cuidado, não é sempre, não é toda a situação, mas tem casos que se a gente não levar, a galera não entende. Aí é isso. Estão me cobrando, eu não sei porquê. Parece pressão por pressão e às vezes nem é. É falta de confiança para comunicar mesmo, né? Eu digo muito aqui, eu gosto de falar sobre a necessidade da gente tratar o nosso time como pessoas adultas. Né? E eu acho que a gente aprende isso quando a gente vai amadurecendo na liderança, porque a gente vai virando adulto também, né? Então a gente começa a fazer esse movimento de tratar as pessoas como adultas e entender como é que elas vão reagir, como é que elas vão pensar, né? Tem gente que lida melhor com a pressão, tem gente que não lida, mas eu acho que o saber o porquê das coisas faz toda a diferença, principalmente quando a gente tem o time sênior. Justamente o time sênior é aquele que não aguenta a pressão por pressão, né? E acaba que fica o dia sem propósito, né? Mas você trouxe um ponto bem legal, né? Esse amadurecimento da gente como líder, que leva tempo. Isso e leva quando tempo. a gente leva tempo, né? E é interessante porque leva tempo quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, ok, faz parte, mas a gente precisa passar pelos contextos. É o que eu falo muito quando eu converso com líderes de diversos níveis, né? No final, a gente tem que passar pela dor, passar pelo erro, passar pelo estresse, passar pela reflexão. Poxa, eu podia ter dado essa informação, por que eu não dei, por que eu não deleguei, né? Então, eu acho que essa evolução, ela faz bastante sentido. Mas aí eu queria olhar um pouquinho, queria a sua opinião sobre o outro lado, né? Quando você vê
essa questão da importância do impacto da comunicação, do contexto, do olhar sobre o negócio. Como é que você vê essa trajetória dos desenvolvedores, né? Dos profissionais técnicos, né? O que eles precisam fazer? Eu falo muito sobre entender cenários. Então, quais são as perguntas importantes, aquelas que a gente acaba deixando de fazer em uma reunião, né? Porque simplesmente, sei lá, a gente não sabe, ou não sabe se tem espaço, ainda está descobrindo como navegar nesse cenário. É bem comum, né? Essa insegurança. Muitas vezes tem um grupo de desenvolvedores, ou até um desenvolvedor fazendo uma reunião com outras áreas e fica, eu falo, será que eu vou falar besteira? Será que vão me julgar, né? E eu acho que quando a gente tem o medo do julgamento, é o que nos trava da gente se desenvolver. Eu já fui muito essa pessoa de, será que eu posso falar? Né? Será que vão me julgar? E a gente vai destravando isso com o tempo. Tem uma pergunta que ela é sempre muito, na minha visão, feliz, que é o porquê. E muitas vezes eu vejo, às vezes, reuniões mais júniores ou mais sêniores, 10, 15 pessoas falando uma coisa, que às vezes eu tô assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que essas pessoas estão falando. Ou eu entendi, mas eu entendi por que nós temos que fazer determinada coisa, etc. Será que eu falo? Será que eu não falo? E, de novo, eu acho que tem a questão do tempo, mas mesmo independente da senioridade, eu acho que a gente tem que sentir a vontade de falar, mas eu não entendi. Você pode explicar de novo? E o porquê? Por quê? Por que a gente precisa fazer isso? Por que a gente vai nessa direção? E acho que é o lance da gente entender que se alguém achar ruim, isso é uma questão do outro, né? E eu não posso deixar de perguntar e de entender o que no final eu vou ter que fazer e etc, e o impacto que eu vou gerar, por medo do que o outro vai julgar sobre mim. Então, no final, acho que é a questão do julgamento e o porquê ele sempre cai bem, né? Eu tinha uma liderança, inclusive, que ela uma vez falou numa agenda para a empresa inteira assim, não, porque a Ana Lu, ela às vezes fala, tá dando um nó na minha cabeça. E ela não é brasileira e ela acha a expressão engraçada, né? Uhum. E ela citou isso porque eu falo mesmo, com muita frequência. O tema tá muito denso, as pessoas estão falando muita coisa. Gente, para, deu um nó na minha cabeça, eu não tô entendendo mais nada. Volta. Então, o time, o dev, né, precisa entender. Entrar nessas agendas e se sentir livre para falar, não tô entendendo, deu um nó na minha cabeça. Por que a gente vai fazer isso? É importante. Me perguntam sempre isso, eu tenho algumas estratégias que eu uso com os meus times, mas eu queria te perguntar, e aí, de repente você está numa reunião com o seu time está todo calado, você explicou tudo, contou tudo, ninguém perguntou nada. Comum. O que você faz? Depende, né? Depende, é o famoso depende, né? Depende do time, depende da reunião, mas acho que uma estratégia muito comum é a gente falar, não sei se eu entendi, e você faz uma pergunta para tentar abrir um espaço para ver se o time se sente seguro, de já que você fez uma pergunta, né, se eles se sentem encorajados ali. Acho que essa é a que eu mais uso. Eu evito um pouco de, e agora é com você, fulano, porque de repente gera um constrangimento, a pessoa não queria falar, ela não sente a vontade. Mas às vezes você se colocando na posição de vulnerabilidade, por você ser uma pessoa mais senior, o resto do time sente que ele tem um espaço para entrar e fazer o mesmo, sabe? Não, legal isso, porque você falando, eu fiquei pensando aqui, e a gente, quando assume uma liderança, acaba entrando na linha de preciso saber todas as respostas, né? E aí, muitas vezes eu entro em reunião e eu fico em silêncio. E uma vez eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim, ai, mas o silêncio às vezes é tão difícil de lidar. Eu falei assim, mas o silêncio é tão necessário às vezes, né, para a gente saber se alguém tem alguma coisa a falar, né? Tipo assim, deixa ali o pessoal em silêncio alguns segundos para ver se alguém, né, rompe o silêncio com a pergunta. E muitas vezes eu entro nas calls com os meus times e eu fico assim em silêncio. Eu falo assim, gente, ó, tem essas, nossas pautas são essas, vamos começar por essa aqui. E aí eu fico em silêncio mesmo, né, conscientemente, para ver se alguém puxa. Porque no final eu quero que o time crie essas conexões e esse espaço de reflexão e que não esteja tudo só em mim. Então eu uso muito essa estratégia de deixar o silêncio, que para mim é difícil porque eu sou uma pessoa falante, então eu preciso estar o tempo todo me policiando, senão eu falo demais.
Então, eu exercito esses silêncios, assim, meio, segundo essa minha amiga, constrangedores. Mas você sabe que eu ainda não sou boa nisso também, não. No silêncio constrangedor. Eu não sou boa nisso e eu comecei a refletir sobre isso recentemente, é engraçado. Por causa de Oh, uma que legal. colega de trabalho, inclusive, que a gente estava um belo dia e alguém falou assim: Nossa, esse silêncio, sabe aquela reunião? Já passou 4 minutos, entrou uma galera e aquele silêncio, né? Aí alguém virou e falou assim: Nossa, esse silêncio, constrangedor, né? E essa minha colega virou e falou assim: Mas a gente tem que saber lidar com o silêncio, a gente não tem que preencher o espaço o tempo todo. Eu falei: Verdade, né? Sim, Eu tenho essa tendência, né? sim, Porque sim. também ser liderança é assumir suas vulnerabilidades, eu acho É. aqui. E essa é uma que eu ainda tenho a evoluir. Ai, mas olha, eu falo assim do silêncio, mas eu tenho que evoluir todos os dias. Cada call, cada reunião que eu termino assim, e aí, gente, eu deixei o pessoal falar. Então, vira e mexe, eu reforço com o time, gente, ó, falem por mim, por favor. Me cortem, né? Por favor, porque senão eu vou aqui, me empolgo e vou falando, 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 mas eu quero que vocês falem mais do que eu. Então, eu tenho exercitado muito esse silêncio constrangedor, mas necessário, né? Tem um livro bem legal, eu vou lembrar o nome até o final, que ele fala justamente sobre essa nossa necessidade como líder de sair preenchendo os silêncios, né? E quando a gente vai preenchendo, meio que respondendo tudo, a gente pergunta e responde, né, imediatamente para os times, a gente não deixa as pessoas terem a oportunidade de fazer conexões neurais mesmo, que é justamente o que acontece nesse silêncio. Então, não é que as pessoas não estão pensando, no final está todo mundo meio pensando ali, se fala, se não fala, conectando as ideias, tentando criar uma linha de argumentação, tentando refletir sobre qual pergunta gostaria de fazer, e no final isso é super necessário, ainda que a pergunta não venha. Talvez ela venha depois da reunião, talvez alguém mande uma mensagem para a gente, não, ó, saí da reunião, fiquei com essa dúvida. Mas quando a gente vai preenchendo tudo, a gente acaba impedindo os nossos times de fazerem essas conexões que já são meio óbvias na nossa cabeça, porque a gente vem de várias conversas refletindo sobre aquela situação, aquele contexto, e o time não está sabendo, às vezes, pela primeira vez. Né? Tudo que a gente pensou na última semana, às vezes no último mês inteiro, né, sobre uma determinada situação. Então, eu tenho exercitado bastante, mas desafiador. Mas aí, voltando, além desse desafio do silêncio, o que você acha também que dá para fazer? E conta aí para a gente um momento que você acha que não funcionou essa sua triangulação. Tem vários, e aí eu acho que você falou da questão que às vezes a gente passa meses, né, em cima de uma coisa. Eu não consigo lembrar agora de uma situação específica, mas eu acho que tem uma coisa que é comum, que é isso. A gente está muito tempo, no meu caso, eu estou muito tempo dentro de um determinado assunto. E aí, na hora que eu vou falar com alguém sobre isso, seja tecnologia, seja área de negócio, eu começo da metade a conversa. Porque na minha cabeça eu já tô lá na frente, porque eu já Sim, tô há um baita tempo dentro do tema. E aí você vai notando a pessoa com aquela expressão de que, nossa, então, né, é um pouco. eu E não aqui em estou no casa a mesmo gente tem isso, momento. né? E a gente, na minha casa a gente tem isso. Meu noivo ele faz muito isso, de começar do fim a conversa. E aí ele do nada solta, não, mas não sei o que, do trinco não funcionou. De onde? Que trinco? Ele já teve toda uma conversa na cabeça dele até chegar no trinco que quebrou, e eu nem sabia que tinha quebrado um trinco dentro de casa, né? E eu acho que no dia a dia tem isso, assim, da gente começar a conversa pela metade, porque a introdução na nossa cabeça tá muito clara. Sim, às vezes eu sou essa pessoa também, né? Em casa e fora de casa, né? Tô aqui, começo a falar, porque já aconteceu tudo na minha cabeça, eu já planejei a reunião inteira, né? Eu já sei tudo que eu vou falar, tal, mas eu vejo também aí um desafio forte de nós como líderes sermos didáticos, né? Então, tipo, como é que a gente se prepara para contar essa história de um jeito melhor e mais organizado do que o que está na minha cabeça?
E aí eu falo muito da questão do óbvio, né? Às vezes a gente parte, isso é óbvio, nem vou contar essa parte porque todo mundo já deve saber. Então eu falo muito sobre a questão, né? O óbvio ele precisa ser dito, porque no final o óbvio só é óbvio pra gente. Então criar essas narrativas e essas histórias de como a gente vai conduzir a conversa, como é que a gente vai explicar o contexto, também é outro desafio. O óbvio precisa ser dito, eu concordo muito com essa frase. Além do que o óbvio precisa ser dito, eu acho que tem uma dificuldade muito grande em termos de comunicação no mundo como um todo, porque cada ser humano entende melhor as coisas de uma determinada forma. Sim. Eu sou uma pessoa extremamente visual. Então, muitas vezes, eu tô numa agenda, as pessoas estão falando, tá todo mundo entendendo tudo, e eu tô num caderno, ou no Miro, alguma coisa desenhando. Porque na minha cabeça só vai encaixar quando tiver um desenho, né? Tem pessoas que são melhores ouvindo, tem pessoas que são melhores lendo, tem pessoas que são melhores escrevendo, etc. Então, para além da gente conseguir se organizar para passar a mensagem, tem a questão de passar a mensagem de várias formas diferentes para que um público diverso que entende melhor de diferentes formas consiga absorver. Eu acho comunicação é a grande chave e eu acho que o grande ponto de dificuldade acho que em todas as empresas a gente conseguir passar as mensagens de forma clara. Sim, sim, você falou no ponto, né, que é passar essa mensagem por meios diferentes. E aí eu falo também, eu costumo tentar entender como é que o meu time aprende, cada pessoa, né? Então eu vou ali observando, né? Então tem gente que precisa do áudio, tem gente que precisa do vídeo, tem gente que precisa do texto, né? Tem gente que está anotando, tem gente que precisa do desenho. E eu acho que a gente como líder saber o que funciona melhor com o time faz muita diferença. E aí eu escuto muito da liderança dizendo assim, mas toda hora a gente tem que alinhar isso, né? Mas porque no final a gente tem que explicar a mesma coisa de formas diferentes e por meios diferentes. Então a gente está o tempo todo repetindo muitas vezes o mesmo contexto, né? E até validando. Poxa, essa reunião foi boa, não foi boa, todo mundo entendeu, senti que não entendeu essa parte, vou puxar esse assunto de novo, de um jeito diferente. E isso às vezes é exaustivo. Mas eu acho que no final é o grande trabalho da gente como líder. E o que você faz quando o time não entende? E você já está cansada? E já tá cansada. É raro, acontece. mas acontece com frequência, né? Raro, mas acontece com frequência. De novo, acho que depende. Às vezes é uma situação mais crítica que você tem que ficar ali insistindo e vai mudando a forma de explicar, parte para o escrito, parte para um desenho, etc. E às vezes, se é um tema que tem mais tempo para ser digerido, às vezes encerra, deixa a galera respirar, porque às vezes também a gente se depara com situações tão complexas que a gente tenta resolver tudo numa reunião super densa, de mais de uma hora, e aí chega uma hora que a gente tem que se dar por cansado de falar assim, tá bom, hoje não vai dar, hoje não vai sair, vamos ter que repensar a estratégia, puxar o time de novo, conversar outra vez. Eu acho que essa é uma outra sensibilidade, né, de conseguir enxergar o momento do time. Às vezes o time está cansado, às vezes o time está exausto, saiu de uma semana difícil, aí vem um outro contexto difícil, e vem aí o desafio que a gente falou lá no início, né? O quanto eu filtro, o quanto eu posso ter de transparência, e esse é um outro desafio importante. Por isso que eu gosto muito de virar para o meu time e dizer assim, me pergunte o tempo todo, porque às vezes eu estou numa sintonia diferente da sua. E às vezes a gente não percebe, porque a gente entra no automático também, é o lance da vulnerabilidade, né? A gente às vezes está também na pressão, né, dentro do calor do momento, e a gente não consegue ter essa sensibilidade. Às vezes, né, com frequência, raramente, a gente perde essa sensibilidade também de enxergar. Então, eu tenho alguns combinados assim com o meu time, né? Eu falei assim, gente, se vocês sentirem que eu tô irritada, é porque eu tô cansada. Aí vocês já me avisam, cara, você tá irritada. Porque aí eu falo, às vezes eu tô irritada sem perceber que eu tô irritada. É um ótimo combinado. Eu gosto muito de falar para o meu time também nas agendas
Se vocês acharem que eu estiver falando uma grande groselha que não faz nenhum sentido, avisa, né? Então avisa, porque eu posso estar falando alguma coisa aqui que não faz sentido nenhum e eu preciso que vocês me sinalizem. Esse é um outro ponto também, né? E vem desse desafio do quanto a gente está disposto a dizer que não sabe, que ainda não tem a resposta, que precisa pensar mais e tá tudo bem, né? Às vezes eu falo assim, gente, não sei, eu não pensei sobre isso. Vocês pensaram? Porque eu não consegui pensar sobre isso. Então, se alguém pensou, por favor, comece. Puxa aí a cordinha da reflexão para ver se em algum momento eu entro no fluxo, porque eu não consegui pensar. Estou com milhões de outras coisas, milhões de outros contextos aqui em paralelo. Então, eu gosto muito de deixar esses combinados bem estruturadinhos, assim, bem reforçados até. Então, vira e mexe, eu vou lá e falo, não, lembra que eu falei? Então, puxem as reflexões. Então, acho que esse é um ponto também importante. Mas se você tivesse hoje, assim, que dizer uma grande dica para uma liderança que está começando, está com esse desafio frequente de comunicação ou de criação de contexto, né, sobre o negócio, sobre as prioridades, tal, porque a gente sabe que principalmente, não é principalmente, todo time tem isso, mas chegam as demandas fora do horário, vem aquele projeto que não estava previsto, e a semana estava toda planejada e desplanejou todo porque entrou uma demanda urgente que não estava no backlog. O que você diria, por exemplo, para uma liderança que está começando, está ali no meio e que precisa virar a chave, como em algum momento você virou, né, nesses 20 anos aí de caminhada? Acho que o primeiro é priorizar as relações. Porque quando você consegue estabelecer uma relação, e uma relação de confiança, tanto você quanto o seu liderado, ou pares, ou outras áreas, todo mundo se sente confortável de falar o que precisa ser dito. Normalmente a gente pisa em ovos com pessoas que a gente não tem muita confiança de levar alguma coisa, ou não tem muito convívio, não sabe como a pessoa vai lidar com aquilo. Vai lidar, sim. Então, eu acho que tem uma questão de, desde a época que eu era desenvolvedora, de sempre priorizar muito as relações, e isso sempre me ajudou muito. Então, se eu precisava de alguma coisa de uma outra área e era urgente, eu já tinha um caminho de relação com uma pessoa daquela área que eu podia virar e falar assim, eu fiz uma caquinha enorme, eu preciso de ajuda. Vai dar ruim, vai dar muito ruim, né? E também de virar para liderados, para times e falar assim, olha, eu tenho um tema, às vezes a gente tem como liderança, eu tenho um tema sensível. Sim. Né? Mas que às eu vezes preciso com trazer frequência. às vezes com frequência. Mas que eu preciso trazer para vocês entenderem por que eu estou me comportando de tal forma, ou por que eu estou demandando determinada coisa, etc. Por que tal coisa tem uma data, né? Que é o lance que a gente falou do time, né? Tratar o time como adulto. Mas essas coisas, elas acontecem quando a gente prioriza criar as relações. E as relações, elas se dão muito mais em momentos de não entrega do que de entrega. Perfeito. Então, aquelas dinâmicas de team building para as pessoas se conhecerem e criar aquela abertura. As empresas que têm algum momento presencial ou voltar para presencial, é aquele happy hour, é aquele café. Sim. Né? Então, eu particularmente acho que isso ajuda muito. Criar essas relações cria um canal de confiança onde você consegue abrir e levar o contexto no final do dia também sem filtro. Então, às vezes, do mesmo jeito que a gente está falando de times, tem uma questão com uma área de negócio que está super te pressionando sobre alguma coisa. Se você tem um grau de confiança com uma área de negócio, com aquela pessoa, você vira para ela e fala assim, então, mas sabe o que aconteceu no time? 2 pessoas saíram, eu estou com meu headcount, e tal coisa está acontecendo, e etc. E a gente está aqui se virando. Tem uma empatia, porque tem uma relação no final do dia, sabe? Perfeito. E esse é um ponto crucial, assim, né? E muitas vezes a gente vai caminhando, por estar no automático, na entrega contínua e na pressão contínua, a gente vai se silenciando,
muitas vezes ir fechando aqui, né? E na maioria das vezes é o grande momento da gente, tipo, puxar o time e dizer, não, vamos dar uma paradinha aqui, vamos bater um papo meia hora, vamos chamar alguém que está no momento de super pressão e bater um papo, dar uma desopilada. E eu acho que esses momentos são os momentos que muitas vezes a gente esquece de fazer isso, porque a gente está lá na loucura do entrega, 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 que é também frequente. E esse ponto das relações, eu acho que é algo que precisa ser uma agenda das empresas e das lideranças, porque senão a gente não constrói. Eu gosto muito de intensidade com intencionalidade, né? Porque no final não tem como gerir um time sem intensidade, porque sim, a gente tem que colocar ritmo. Cada vez mais a gente fala em produtividade, resultado, né? E de forma mais aberta, inclusive, né? Antes não se falava de forma tão aberta com os times, então eu vejo hoje a necessidade de a gente dizer, olha, a gente tem realmente um resultado se a gente não entregar, e aí, como faz no final do dia, né? Então, é legal a gente poder falar sobre isso mais abertamente, o lance de tratar o time como adulto, né? E saber o impacto, resultado, consequência de cada uma das coisas que a gente faz no dia a dia, e esse espaço de escuta e liberdade, de autonomia, que a gente não consegue construir sem a gente dar contexto e a gente está ali, né? Além da função. Além da função, a gente é alguém que constrói relações e que vai ali semeando de alguma forma, deixando um legado para essas pessoas. Ah, muito bom. Então, a gente está aí caminhando para o finalzinho da conversa. Eu acho que a gente tem vários insights importantes aqui, mas no final a gente sempre cai no desafio de como é que a gente se comunica melhor, como é que a gente abre esse espaço de escuta e esse espaço de alinhamento. A gente falou sobre várias coisas. Ouvir. Sim. Ouvir com intencionalidade de ouvir. Estar, né, pronto a escutar. Se sentir à vontade para questionar. No final do dia tem muito a ver. E acho que tem a questão da curiosidade. A gente não falou sobre isso, mas realmente é um ponto importante. Eu falo muito sobre curiosidade intelectual, né? Sim, deixa eu entender um pouco mais sobre isso que está acontecendo nesse momento. É difícil, quando a gente está falando de criar uma linguagem comum, de entender contextos, se a pessoa ela não estiver disposta a ouvir, disposta a perguntar, mas principalmente que ela tenha a curiosidade de saber como as coisas funcionam, por que as coisas são como elas são, não tem muito, né? Então, e eu acho que a tecnologia, eu falo que eu gosto muito dessa questão da tecnologia, que é nos permitir trabalhar com tantos negócios ao longo da nossa carreira. Então, eu sinto que, por mais que eu esteja em tecnologia há 20 anos, é como se eu tivesse tido várias experiências extremamente diferentes, porque a cada negócio no qual eu trabalhei, eu aprendi e fiz coisas extremamente diferentes, pela curiosidade de entender. Nunca ser só a tecnologia, né? Eu acho que essa sua fala ela é fantástica, né? De a curiosidade verdadeira, a escuta verdadeira. Eu não estou escutando para julgar, eu estou escutando porque realmente eu quero descobrir o melhor formato, entender como essa área funciona, qual é o real problema, qual é a real dor. Eu não estou ali ó, na minha cabeça criando narrativa sobre aquilo que a gente está usando, tá ouvindo, né? Então eu acho que é um desafio. E é uma habilidade que a gente vai ganhando à medida que a gente vai amadurecendo. Como eu costumo dizer, não tem livro, né? Tem livro, mas se a gente não conseguir colocar em prática e ter uma reflexão muito forte sobre o nosso dia, a gente não consegue. Tempo, né? Tempo, sim. Tempo que é às vezes tempo é importante, que às vezes é escasso também, de reflexão, de silêncio. Muito bom! E aí a gente vai caminhando para o finalzinho. E eu queria te perguntar, acho que essa pergunta eu não tinha combinado, mas eu vou te perguntar. Livros, séries, coisas legais que você consome para deixar aqui de dica para todo mundo que está ouvindo. Não necessariamente sobre tecnologia, não necessariamente sobre negócio, mas coisas que você curte consumir. Olha, eu confesso que eu estou, como várias pessoas nesse momento, com super dificuldade de leitura.
falando de vulnerabilidades, gente, a gente se concentrar num texto grande tem sido cada vez mais desafiador, mas eu tenho me desafiado a voltar a ler livro, e livro físico mesmo, né? E, como eu falei, eu tenho vários interesses diferentes. Eu tô com um aqui, inclusive daqui do lado, que se chama Five Resets, que é um livro para explicar um pouco a mente humana, a ansiedade, como é que funciona lá dentro, né? Então, é um livro bastante interessante. Eu comecei a ler por conta de um livro da Mel Robbins, que é o Let Them. Sim, fantástico. Nesse livro cita um pouco sobre como funciona a ansiedade, a amígdala no nosso cérebro tem a ver com isso. Ela cita esse outro livro, e aí eu tenho essa mania, né, de ir enveredando por essas coisas. De série, nesse momento, eu parei um pouco, porque eu sou uma grande viciada. Falei, eu preciso fazer outras coisas da vida, não dá pra ficar só doramas. Gente, eu comecei a viciar em dorama, né? Sério, eu também adoro. Mas nesse momento, eu tenho uma curiosidade, tem uns vídeos curtos, nem tão curtos, né? De uns 50 minutos, às vezes, do History, sobre como a marca tal cresceu, como é que tal coisa aconteceu. Eu, do nada, quando vejo, vi 2, 3 episódios disso, assim. Tava vendo Muito esse legal. Dia da Estrela, que infelizmente está num momento difícil, né? Então, hoje é um pouco disso. Não, maravilhoso. Adoro. Mas assim, eu costumo dizer que são ciclos, né? A gente tem o ciclo da leitura intensa, o ciclo da série intensa, o ciclo que a gente consegue não fazer nada ou consegue equilibrar tudo ao mesmo tempo. Um dia desse eu estava falando com uma amiga que ela falou assim: ah, eu tô no momento de não fazer nada. Aí eu falei assim: justo, é justo. Às vezes a gente sai de um momento de vida com tanta coisa que é bom entrar no momento de vida do. Não vou fazer nada, não vou botar nada extra na minha vida, porque vou passar um tempo mais E leve. com o IA, nesse momento, na tecnologia, já tem muita coisa sobre IA que a gente está precisando consumir numa velocidade super alta. Então, a quantidade de artigo, quantidade de vídeo no YouTube, quantidade de mensagens no X, né, que eu ainda falo Twitter, mas enfim, que eu uso basicamente só para acompanhar pessoas que para mim são referência em tecnologia, para ver o que eles estão postando, o que eles estão referenciando. Isso já hoje acho que consome muito do nosso tempo. Muito. A cada 2, 3 semanas tem algo mudou novo. alguma coisa, né? Então... E as experimentações, eu sinto que às vezes eu passo muito tempo ali experimentando, e aí quando eu vejo o tempo passou, e a hora passou, e eu passei 1 hora, 2 horas, 3 horas só testando o que dá para fazer, como é que eu integro, como é que eu faço, né? E o tempo passa. Porque no final eu acho que vem da questão da curiosidade, né? É legal, eu praticamente gosto muito de ficar tentando aprender coisas e aprendendo como é que as coisas funcionam, e o tempo vai passando, e quando a gente vê, a gente passou ali talvez metade do dia conversando com as nossas IAs. Que às vezes, né, às vezes, com muita frequência, é muito mais do que uma. Sim, muito mais do que uma. Muito bom, olha, eu adorei. Muito feliz com o episódio, muito feliz por você estar aqui comigo. Acho que foi um papo incrível, leve, divertido. E eu espero que seja o primeiro de muitos. Então, só tenho a agradecer. Eu que agradeço pelo convite, por estar reabrindo a temporada aí, né, do Peopletech, seu retorno. Então, obrigada de coração. Agradeço demais, tomara que todo mundo goste, ó. Beijinhos.